Olá, discentes! Vamos dar uma olhada sobre o social na extensão rural, um tema tão importante e que precisa da nossa atenção. Nessa videoaula, vamos dar uma olhada na trajetória do pensamento da extensão rural no Brasil. E eu já aviso vocês que eu vou utilizar como autores principais para essa exposição Jacob Gorender, vou utilizar Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, importante sociólogo, historiador, que trabalha sobre essa questão da economia rural brasileira. Jacob Gorender também é um dos principais, e tendo como base o nosso sistema teórico, que é Darcy Ribeiro, no processo civilizatório. Vamos dar uma olhada sobre como começou essa história, o principal foco da ATER, da assistência técnica e da extensão rural. Nós tivemos um primeiro período ali que vai de 1948 a 1960. Observem que esse período é logo após a Segunda Guerra Mundial e teve como principal foco o assistencialismo familiar. Essa extensão ela teve como ponto de partida famílias e comunidades mais pobres, porque o Brasil estava se reestruturando também pós-Segunda Guerra. E foi um trabalho notadamente assistencialista, né? Então tinha como principal mote o crédito rural orientado. É bom perceber que o Brasil herdou da Idade Média uma estrutura feudal que chegou ao Brasil pelo invasor europeu por volta de 1500, pelo conquistador europeu, ibero-europeu, da Península Ibérica, o português principalmente, e com esses fidalgos medievais, esses cavaleiros medievais que chegaram junto com o potentado do Estado, que era a monarquia e regida pela catequese jesuítica, enfim, a catequese como meio de reprodução cultural dentro da invasão europeia. Esse sistema de gleba e distrito feudal se reproduziu no Brasil dentro já de um processo que nós entendemos como mercantilista. No mercantilismo, o acúmulo de metais era mais importante, porém, junto com o mercantilismo chega o pacto colonial, ou seja, a produção de matéria-prima que era explorada pela metrópole, e a colônia ficava à mercê das grandes potências europeias nessa exploração. E nós temos um longo percurso, digamos 4 séculos, até chegar a 1948, com o primeiro registro ali da ABCAR, Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural, que vai então fomentar auxílio, assistência a essas famílias mais pobres, digamos assim, do meio rural. Logo em seguida, a própria concepção de educação. Vocês olhem na imagem, a educadora está tentando passar receitas, conversar sobre nutrição, enfim, dentro de de um núcleo familiar desse período. A noção aqui era o Estado tentar diminuir a pobreza e a miséria que atingiam o sertão brasileiro. Vejam que o discurso é sempre um discurso de atraso. A assistência técnica ela já começa com esse discurso de que a comunidade rural é atrasada, é ignorante, ela tem dificuldades de se desenvolver economicamente. Isso é um discurso mercantilista que chega com essa replicação do sistema feudal lá em 1500. As famílias brasileiras nucleares, na sua diversidade cultural, nada tem de atrasadas, nada tem de ignorantes, muito pelo contrário, sempre souberam viver e depender do ambiente em que viviam, explorando os recursos de maneira sábia, de maneira consciente, nunca tiveram essa preocupação. Tanto é que as roças, os sitiantes, é uma herança ameríndia, é uma herança da nossa ancestralidade ameríndia, e isso sempre esteve presente na concepção do povo brasileiro. É isso que o Darcy Ribeiro vai nos chamar no processo civilizatório de atribuição ao outro daquilo que não é civilizado. E aí
o bicho pega quando a extensão rural começa a pensar no produtor rural enquanto alguém que precisa ser civilizado, ou seja, precisa se tornar um consumidor de insumos estrangeiros. Isso é um problema porque acaba sendo o principal mote de discurso na primeira fase, no primeiro período da assistência técnica. Nós temos esse gráfico para apontar para vocês como que a assistência das regiões ali de Franca e Ribeirão Preto tem levado em consideração o trabalhador rural, a mão de obra agrária, que é uma mão de obra que ainda é precarizada, não tem garantias sociais. E percebam que uma grande parcela dessa população, ela não se considera trabalhador rural, ela não se enquadra, ela não se auto-identifica enquanto camponês. Isso é um reflexo, digamos assim, das políticas agrícolas e agrárias no Brasil, que sempre colocaram no papel, em leis e decretos, esse modelo feudal de gleba, aquele que possui um pedaço de terra, às vezes muito pequeno, e que é tido como atrasado, nesse sentido não civilizado, no que aponta Darcy Ribeiro. E na década de 60, então haverão novos rumos, digamos assim, da política agrícola, novas exigências do modelo de desenvolvimento. Veja que aqui, diferente de 48, o modelo desenvolvimentista já começa a aparecer de forma muito clara, que é o difusionismo agrário, o difusionismo de novas tecnologias, ou seja, um período de produtivismo. Trocando em miúdos e explicando claramente para todos entenderem, o difusionismo nada mais é do que aquela ideia de que a tecnologia, ou a vinda, a incorporação de novas tecnologias, aumentaria a produção agrária brasileira. Nesse difusionismo primário, existe a possibilidade, então, de uma renovação dos aspectos agrários brasileiros na produção, na produtividade, e que vai ser a mola propulsora da Revolução Verde. Revolução Verde essa que dizimou boa parte das identidades culturais regionais de produção autóctone brasileira, que desapareceram completamente. E aí surge com isso os papéis, isso sempre foi uma decisão política, de que a modernização agrícola ela deveria estar desvinculada produto e reforma agrária. Porque logo em seguida, já com o golpe militar de 64, o próprio tópico reforma agrária, vindo de uma longa luta dos camponeses até 64, a noção reforma agrária ela não entrava dentro do discurso hegemônico, digamos assim, do difusionismo. Então, o conceito reforma agrária, segundo Jacob Gorender, ele vai de encontro, completamente de encontro, ao discurso difusionista. E aí nós temos o surgimento de muitas lutas do campo, das mulheres do campo, dos homens do campo, dos camponeses, e aí, como classe camponesa, nós podemos inserir, como vimos anteriormente, os ribeirinhos, os extrativistas, pescadores artesanais, ciganos, indígenas, quilombolas, remanescentes de quilombo, todas as populações que dependem e vivem da floresta, ou do modo de produção florestal, e não tendo a terra como modo de produção. Assim, fica evidente que esses povos da floresta, que todos os povos da floresta, tinham uma ligação afetiva e uma ligação muito próxima, cosmogônica, com o mato, com a floresta, com a vegetação, com o meio ambiente e com o bioma em que estavam inseridos. Ora, o produtivismo e o difusionismo tecnológico precisavam vender máquinas de larga escala e precisavam também gerar novos consumidores para o mercado externo. É aí que o camponês, essa grande massa de mão de obra barata, que era brutalizada nesse período, coisificada, era vista apenas como produtora de alimentos para a cidade,
ela vai se inserir reivindicando seus direitos, suas garantias sociais trabalhistas, e vai encontrar eco nas lutas pela reforma agrária. Nessa luta pela reforma agrária, então, surge a necessidade de se entender a floresta, de se entender o mato como a produção, e não a terra como meio de produção ou modo de produção. Há um eixo dramático entre os dois tipos de produção, porque um é basicamente feudal. A terra, o latifúndio, como modo de produção, é uma concepção feudal. Quem tinha o usufruto da terra era a nobreza. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Se formou uma aristocracia agrária, uma oligarquia agrária, um potentado onde dominava boa parte dos territórios, se apossando desses territórios até a Lei de Terras de 1850. Para quê? Para que essa terra virasse uma propriedade privada, por mais ampla que fosse o latifúndio, se tornasse propriedade privada. Então nós temos uma concentração nas buscas dos resultados econômicos imediatos nesse período. Ou seja, se precisava de um discurso de atraso para as comunidades camponesas, porque a ideia era desenvolver o rural brasileiro. Era resultados imediatos. E por volta dos anos 70, a política de ação é diferenciada em apoio às camadas mais empobrecidas da população rural, as chamadas famílias de baixa renda. E essa orientação, embora presente nos manuais, permaneceria na periferia da nova proposição de trabalho a ser implementada pela Embrater. Nós vamos ver posteriormente quais foram as ações da Embrater e o que causou o fim no governo Collor da Empresa Brasileira de Ciência Técnica e Extensão Rural. Então, o que eles querem dizer com famílias de baixa renda? São famílias que não contabilizam seus ganhos ou não contabilizavam seus lucros, entre aspas, dentro da economia nacional. E aí, o que nós vemos é uma precarização do trabalho, com a queda e a quebra do ciclo do café, a quebra da Bolsa de Valores também em 1929 e a própria derrocada da economia cafeeira. O Brasil entra em uma crise agrária profunda no século XX, porque deixava para a monocultura do café todas as suas esperanças e expectativas econômicas de exportação. Quando a economia mundial cedeu, em 1929, o café cedeu também, levando a uma crise agrária gigantesca. Surge daí, então, uma maior precarização do trabalho do camponês, uma precarização que beira a escravidão. Por que ela beira a escravidão e não é escravidão? Porque o camponês ele ganhava um certo pecúlio, uma diária muito baixa, uma questão de 10 cruzeiros, ou mais antigamente, antes de 1930, 10 réis, 20 réis. Esse dinheiro mal dava para se vestir, para se alimentar. Era um pecúlio muito baixo. Mas a estrutura brasileira, a estrutura de concepção do trabalho brasileiro não permitia que esse trabalhador rural ficasse inerte, vivendo da sua roça em casa. Isso era algo descabido na concepção da oligarquia agrária rural. Era necessário que esse trabalhador fosse até os grandes latifúndios para cultivar, colher, trabalhar, porque a manutenção da mão de obra camponesa, em manter ela pobre, embrutecida e ignorante, é um projeto das aristocracias agrárias. Era e é um projeto ainda hoje da oligarquia das terras, dos latifundiários, porque precisam de mão de obra barata para trabalhar nos seus latifúndios. Então perceba, quando o Darcy Ribeiro faz a reflexão no processo civilizatório sobre essas populações que são descendentes de ameríndios, perdem o direito de ficar na sua casa com a sua roça e se alimentar tranquilamente e viver tranquilamente, se cria um discurso de que essas populações são preguiçosas, atrasadas, não civilizadas. E aí elas perdem o direito de viver em paz nas suas glebas, nas suas comunidades. E esse discurso, que é um discurso produtivista, faz com que o latifundiário se garanta nesse exército de reserva que agora é tido
como, entre aspas, vagabundo, porque não está trabalhando, e aí eles vão ser compulsoriamente levados a trabalhar por mixarias nas grandes lavouras brasileiras. Só que isso, muito recentemente, a concepção social do trabalho, a divisão social do trabalho, inclusive de gênero, inclusive divisão social etária, por faixa etária, é uma discussão muito recente. Ela ganhou força na década de 80, com o fim da Embrater em 1993, aí acaba dando uma confusão geral sobre quais os conceitos seguir e quais os motes orientadores da ATER, mas que muito provavelmente teve a sua força, digamos assim, nesse terceiro período, na Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. Eu já havia falado para vocês da Embrater um tempo, mas vale frisar aqui sobre esse importante movimento que o Brasil teve. Ela foi criada em 74 e 75 para coordenar o serviço de assistência técnica e extensão rural em todo o país. A concentração dos esforços de políticas agrícolas na transferência de tecnologias de produção agropecuária. Ou seja, essa empresa brasileira, ela visava, também concentrada no assistencialismo familiar, mas ela tinha como objetivo, através da inovação tecnológica, tirar esses povos do atraso e dar o legado da tecnologia. Então ela era muito tecnicista. Ou seja, a tecnologia seria a salvação daquele povo que se encontrava em atraso. Colocando em miúdos para vocês, seria uma evolução do discurso civilizatório. Seria uma articulação desse discurso civilizatório para manter a população rural camponesa, a mão de obra, como exército de reserva para o grande latifúndio. Isso vocês podem ver inclusive no livro, eu acho que está tapado ali, mas a questão foi publicado recentemente pela Emater, a questão do conhecimento e o social. E aí no governo Collor, que encontrava grande resistência do movimento camponês com relação às garantias sociais, como reivindicação, o governo Collor, vendo a Embrater promover esse assistencialismo familiar no sentido de garantir algumas migalhas de auxílio, fechou, simplesmente terminou com a Embrater, porque na concepção da caça aos marajás no governo Collor, a Embrater ela promovia um desenvolvimento das camadas mais pobres, mais populares, e não beneficiava de forma alguma a elite agrária. E aí, percebendo ele essa situação, disse: não, vamos fechar a Embrater, que é um custo desnecessário para o Estado, porque não mudou nada, não mudou desde 48 até agora, não mudou a situação do povo agrário brasileiro. Esse raciocínio dele é um raciocínio interessante de observar, porque ele está olhando o povo agrário, ele está olhando o povo do campo, o universo agrário, com os olhares de alguém que é da cidade, não percebendo que os camponeses têm um modo de vida próprio, têm um modo de vida consolidado, que é de uma descendência ameríndia, afro-ameríndia, e que conseguem viver e depender da natureza, tendo as suas terras garantidas. Então o grande problema era a garantia social das terras. Porque uma vez não tendo a garantia das terras, não é possível a reprodução da qualidade de trabalho camponesa. Então, os objetivos, digamos assim, dessa Embrater era, até o término dela, era fornecer pacotes tecnológicos centralizados, ali, centrados nas variedades de alto rendimento e na massiva adoção de todos os insumos químicos e outras tecnologias que acompanhavam essas variedades para que elas pudessem dar a resposta esperada em termos de produção e produtividade. Mais uma vez, o produtivismo entra em pauta aqui na nossa fala, justamente para entender que as variedades de alto rendimento elas não vêm sozinhas. Quando elas são trazidas, quando esse plantio ou quando essas plantas são trazidas, isso é um pouquinho antes dos transgênicos, tá, pessoal? Assim, basta lembrar que os transgênicos são algo muito recente. Mas quando as variedades de alto rendimento chegam com ela também uma série de agroquímica fina, de agrotóxicos,
que eram proibidos em países europeus e norte-americanos, em países do hemisfério norte, tá? E sendo proibidos lá, porque lá é que está o complexo industrial da agroquímica, lá no hemisfério norte que está o complexo industrial da agroquímica fina, eles não podendo vender lá, tinham como principal objetivo firmar contratos de pacto colonial no hemisfério sul, e não foi só o Brasil que passou por isso, o continente africano passou por isso, a Malásia passou por isso e outros países passaram por isso. Vieram também os insumos com as variedades de alto rendimento. Alguns exemplos dela, os tomates mais especificados, algumas sementes mais variadas, que tinham como proposta serem plantadas em qualquer ambiente e terem um rendimento máximo com o mínimo de prejuízo. Acontece que quem já andou pelo Brasil, quem já visitou os estados brasileiros, quem conhece a população, nosso povo do campo, sabe que o plantio, a roça, a horta é muito variada. Tudo o que o camponês de pequena produção quer é a monocultura. Ele tem na base da sua diversidade, na base do plantio de qualquer espécie, o seu rendimento. Então veja que aqui já é uma forçação de barra para inserir a monocultura no processo de produção agrário brasileiro. Então a monocultura ela vai encontrar resistência nesses camponeses, nesses grupos familiares camponeses, que tem como variedade ou como diversidade de plantio a sua base de consumo de vida, de venda, de troca, enfim. E aí, claro que esse discurso foi muito típico com os foreiros de Francisco Julião, na CONTAG, em que era difícil a escuta, sabe? Porque os camponeses, de um lado, estavam tentando justificar o não produtivismo, ou seja, a sua capacidade de viver em paz tendo sua terra demarcada, tendo a sua terra registrada. E por outro lado, existia um grupo de políticos, um grupo de aristocratas agrários que queriam impor a monocultura, impor a VAR, as variedades de alto rendimento, e com ele o consumo desses agroquímicos finos. Então, ambos os lados, digamos assim, estavam bem intencionados, só que não havia escuta nenhuma. Porque, por um lado, os camponeses que buscavam a reforma agrária estavam falando de modo de produção agrário. E, por outro lado, a aristocracia e a oligarquia agrária estava falando de monocultura e de aumento de produtividade, de melhora na economia agrária brasileira em geral. Então não havia uma conexão conceitual entre os dois lados. E aí que o social fica comprometido, porque quando os dois estão firmes naquela opinião, naquela posição, não há diálogo. E aí nós temos um período de 1979 foi crucial dentro da Embrater sobre as diretrizes, as principais diretrizes da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. São incorporadas orientações gerais sobre o tema da participação dos agricultores no planejamento das ações em nível municipal, bem como nas comunidades rurais. Então se propunha uma ação mais cuidadosa com o meio ambiente. Veja que o ambiente começa, a questão ecológica começa a permear as políticas de Embrater naquele período, em 79, mas a preocupação ainda era tirar os agricultores do atraso, inseri-los no planejamento municipal para que cada município consiga desenvolver o seu mundo rural no sentido produtivista e tecnológico. Todos nós sabemos que esse movimento só endividou o agricultor. Tem agricultores da década de 70 que estão pagando tratores e colheitas e ceifadeiras até hoje. Isso. Eu mesmo conheci vários no interior, visitando senhores ali de 80 e poucos anos, 90 anos, ainda pagando dívidas que eram dos seus pais ou deles próprios, pagando dívidas desse período, que foi a Revolução Verde, ou seja, impor a todo custo maquinário, insumos agrícolas importados do estrangeiro, sempre a preço de dólar, com a garantia da melhora de produção, da melhora da economia do país. E hoje o que nós temos é uma colcha de retalhos.
Ou seja, o que isso significa? Significa que aqueles primeiros planos de homogeneização da Terra não fizeram nenhum sentido, porque o Brasil continuou diverso. E continuou diverso, ampliando ainda a sua diversidade. Então nós temos na pequena agricultura, numa economia agrária, Jacob Gorender vai nos falar justamente sobre a diversidade em larga escala e em pequena escala, quando nós temos ali uma produção de commodity, digamos assim, usando um termo moderno hoje, de carne, por exemplo, exportação de carne. Mas o pecuarista, ele tem na sua fazenda, digamos, uma variedade de produção de suínos, ou pode ter de equinos, ou pode vender semente de cavalo crioulo, no caso sêmen, ou pode vender... Então ele tem uma variedade dentro da sua produção. Isso vai acontecer em larga escala, sendo que no latifúndio moderno hoje de commodity, cada vez mais a diversidade está sendo impactada. O pequeno agricultor, pelo contrário, o camponês, essa classe que ainda é estamental no Brasil, herdando ali do sistema feudal, desse, digamos, modelo judaico-cristão de produção, vive na sua diversidade dentro da sua chácara, dentro do seu sítio. E dentro do seu sítio ele vai produzir, vender e trocar aquilo que ele bem entender. Porque entende-se gleba como parte de uma estrutura familiar onde ele pode produzir na sua diversidade o leite, o queijo, a alface, tudo o que ele precisar para a sua sobrevivência e para a sua troca. Ora, isso é extremamente prejudicial para a oligarquia agrária. Por quê? Em primeiro lugar, porque ocupa um espaço de terra que poderia estar sendo utilizado para a monocultura. Em segundo lugar, porque isso quebra a cadeia de produção do consumo de insumos estrangeiros. Porque basicamente o sitiante, o chacareiro, ele vai depender de esterco, vai depender de outros tipos e outros modelos de adubagem que são extremamente eficazes e que não dependem do mercado externo para suprir a sua horta. Então são programas apoiados pelo Banco Mundial na linha das energias alternativas, da tração animal e das tecnologias adaptadas. Essas mudanças não tiveram maior impacto, são trabalhadas a partir de uma ideologia difusionista. E vale a pena ressaltar que dentro do difusionismo, dentro da ideologia difusionista, entra um outro agente que vai dominar o campo da economia até os dias atuais, que é o banqueiro. Tá? Não confundam com bancário. Bancário é aquele que trabalha em banco. Né? Esse é um mero assalariado. São os banqueiros. Então se inaugura ali uma ditadura bancário-empresarial, ou banqueira empresarial. Essa ditadura banqueira empresarial ela vai impor alguns sistemas de monopólio sobre a monocultura para firmar o pacto colonial, ou seja, a venda de matéria-prima em troca de manufaturados do hemisfério norte. Então veja que ali já existe um apoio do Banco Mundial. Então, ou seja, os principais banqueiros do mundo já estão interessados em ver o Brasil como o quintal, o celeiro do mundo. E aí, para ter um celeiro bem produtivo, um quintal bem produtivo, é necessário que linhas de energias alternativas, de tecnologia sejam investidas nesse setor. E com isso, apagando e atropelando todas as identidades regionais, diversidade cultural que existem no sertão brasileiro desde sempre. E nesse ponto, Getúlio Vargas teve um brilhante insight. Ele industrializou uma parte do país, ele estatizou, ele organizou, ele teve muita competência em organizar a indústria nacional. Bom, qual foi a falha do governo Vargas? Foi não pensar um complexo agroindustrial que produza agroquímica fina suficiente para a nossa produção agrária. Não que estejamos interessados em veneno, mas é que fica... Sem essa industrialização, ficamos completamente dependentes da importação de insumos agroquímicos finos do exterior a preço de dólar. E aí não houve um interesse no complexo agroindustrial, no fomento de complexos agroindustriais, na produção industrial de insumos agrários.
Nós não tivemos nenhuma grande indústria estatal, por exemplo, na produção de tratores, de colheitadeiras, de ceifadeiras. Nós não tivemos isso. Então, essa foi digamos, uma falha do processo de industrialização do governo Vargas, que levou a uma situação bola de neve, uma reação em cadeia, de que até hoje nós não temos um complexo industrial agrário no Brasil. Então, muitas críticas ocorreram ao mesmo tempo em que se organizavam os movimentos sociais e sindicais, principalmente o sindicalismo rural. Se restabeleciam as condições políticas para garantir o direito, as críticas às diferentes formas de ação do Estado no campo e nas cidades. Por quê? Porque existia também, paralelo ao movimento sindicalista rural, um movimento urbano pelo trabalhismo, pela garantia social, de estabilidade no emprego, de desempenho, 13º, tudo isso o que o governo Vargas conseguiu, porque foi ele que inaugurou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, para o trabalhador urbano. Então, todas essas garantias sociais que agora existiam pós-era Vargas para o trabalhador urbano estavam inexistentes para o camponês. No mundo rural elas eram inexistentes. Por exemplo, férias, abono de férias, 13º salário, adicional insalubre, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, tudo o que era garantido para os trabalhadores urbanos simplesmente inexistia para a classe trabalhadora agrária brasileira, que tinha que se virar com o seu dinheiro, que era, na verdade, diárias de trabalho no latifúndio. E isso abriu uma era de escravidão moderna, digamos assim, que persiste até hoje. Essa escravidão moderna ela é baseada na diária. Nós chamamos de pontos de chapa. Quem viaja ao Brasil, quem viajou ao Brasil aí sabe que cada saída, cada rotatória de município aí do Mato Grosso, do Pará, sempre tem um ponto de chapa. Ponto de chapa é onde ficam aqueles trabalhadores rurais que trabalham por diária. É um trabalho rural extremamente precarizado, em que às vezes até o bandeco, até a quentinha, a comida, eles têm que pagar, têm que descontar da diária deles. É a escravidão moderna dentro do mundo agrário. São pessoas que não têm nenhum plano de saúde, caso se acidentem, se cortem a mão com uma foice, alguma coisa assim, não tem nenhuma garantia. E as lutas continuam, e até hoje o sindicalismo rural não teve força para garantir o mínimo, digamos assim, de direitos trabalhistas para os camponeses brasileiros. Isso, na verdade, pessoal, é só uma provocação, não é uma crítica, é só uma provocação para vocês entenderem em que estágio nós estávamos na década de 70 e que se repercute até hoje. Nós temos ali um quinto período, que começa em 1985, que é um período de se repensar a extensão. Lembra que vocês estudaram a obra do Paulo Freire, que foi publicada em 83, Comunicação ou Extensão? Então, ali, Paulo Freire já dá aquela, como um etnopedagogo, como um pedagogo, ele dá aquela rasteira na extensão rural, dizendo, olha, está completamente errado, vocês não estão tendo como principal foco os desejos e as necessidades daqueles agricultores. Na verdade, vocês querem aumentar a produtividade através de um tecnicismo que é inócuo, que não vai dar liga, tem efeito Teflon na comunidade. Então é preciso o diálogo. Então ele cria esse termo, dialogicidade, que é diferente de dialética. Paulo Freire, na sua grande compreensão do povo brasileiro, ele vai justificar que essa situação dialógica ela é importantíssima porque ela gera escuta dos dois lados, e não apenas o discurso extensionista, e ela é democrática e popular, orientada para o mercado interno, consumo desses víveres para o mercado interno, ou seja, já tem aquela quebra do pacto colonial em parte, depois vocês vão ver que isso tudo se retoma, para que a agricultura de subsistência e que, portanto, priorizasse os pequenos agricultores. Tudo deriva daquele pensamento freiriano ali sobre a comunicação ou extensão naquele livro que foi estudado anteriormente. Então aí surge uma nova extensão rural no Brasil. Com a ascensão dos governos populares em 2003, se cria os programas de ATES, né? Os programas de ATES, que é digamos assim, a assistência técnica e a extensão nos projetos de família. Então ela pensa esse projeto através do INCRA, já há uma garantia, uma previsão de terra,
é estruturada, possui uma produção estruturada e ela tende a ser ou tem a pretensão de ser ambientalmente sustentável, mas voltadas para o mercado interno. Essa é uma grande diferença. É preciso entender que existe uma TER voltada para a produção do mercado interno e uma TER voltada para o pacto colonial da exportação de commodity. Tendo isso em mente, durante o período dos governos populares, que houve uma série de deslizes com relação à diversidade no campo, mas que já mudou o foco do discurso, como eu falei, de uma TER que é basicamente popular e democrática, agora consolidada nos governos populares, deixando de lado ali uma ATER voltada para o pacto colonial para exportação de commodities. Isso que é muito interessante. E aí os pequenos produtores tiveram acesso às rendas, a créditos mais fáceis, como o PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, tiveram acesso a muitas linhas de créditos que antes eram realmente impensadas. E com juros realmente muito baixos, com acesso digamos assim, as linhas de crédito com fomento das suas iniciativas, porque antes, na Embrater, as linhas de créditos eram para o fomento do desenvolvimento da agricultura nacional, então não era o que queria o quilombola, o indígena, era o que o Estado queria, e isso há uma grande diferença. Desses princípios, em linhas gerais, o crédito rural, compra de máquinas, equipamentos, insumos modernos, ali entre aspas, tá, pessoal, insumos modernos, estabeleceu subsídios especiais para a instalação do emergente setor agroindustrial no Brasil. Parte importante dos recursos financeiros, materiais e equipamentos necessários vieram de agências doadoras do primeiro mundo e por organismos internacionais. Bom, vamos entender aqui sobre complexo agroindustrial. Entende-se como produção agroindustrial, aqueles CAIs, os centros agroindustriais, os beneficiamentos do produto primário, digamos assim, do setor primário, uma organização do setor primário. Porém, nós não temos nenhum tipo de industrialização nacional. Eu quero que vocês entendam bem, não existe nenhum tempo, em nenhuma época do Brasil, uma agroindústria, uma indústria voltada para a produção de insumos agrários brasileiros. E ainda não há. Não existe nenhum complexo industrial brasileiro que seja estatal, que produza maquinário, insumo, molécula fina, nada. Não existe nada. Nós somos completamente dependentes do pacto colonial do consumo de insumos estrangeiros. E aí, claro, reconhecendo isso, os movimentos, principalmente o movimento Sem Terra, que lutava e luta pela reforma agrária, hoje infelizmente muito enfraquecido, o movimento MST, ele vai pensar por três vias. Uma pela reforma agrária, na terra como meio de produção, como modo de produção, a garantia de terra para garantias sociais do trabalho. Ele vai pensar numa indústria agrária brasileira, autônoma e independente, e vai pensar no terceiro eixo, que é mais importante para nós, que é o eixo da agroprodução. Aí que entram a agroecologia, que entra a ecologia agrária mais acirrada, teve muita ação inclusive do Partido Verde, entra a educação do campo, entra todos, nessa terceira parte entram todas, digamos assim, a parte científica de como se pensar o modo de vida camponês e agrário no Brasil. Aqui uma mística, eu acho muito interessante, nós fizemos essa mística recentemente na LEDOC, aqui na agroecologia, muito pouco a gente faz místicas, mas tecendo saberes, tecendo conhecimentos, onde cada pessoa que pega uma parte do novelo de lã fala sobre suas angústias, seus desejos, suas expectativas sobre o curso ou sobre aquela reunião. E é basicamente essa participação democrática que é importante dentro desse movimento dos governos populares, que era completamente extinto no governo Collor, não existia. Nós temos um quarto período ali, em 1990, onde surgem então políticas neoliberais muito mais claras. O governo Collor então extingue a Embrater, justamente por causa desse princípio neoliberal,
terminando com toda a possibilidade de uma estatal agrícola e agrária brasileira, da produção de insumos agrários. Então essas políticas neoliberais elas vão se retroalimentando, não houve uma retomada, por exemplo, dos pensamentos de Ater ou da Abicár originais. Não teve uma coordenação nacional, as empresas dos estados passaram a ser orientadas desde então pelas políticas dos governos dos estados federados. A União de 90 até 2003 não conseguiu articular as ações de extensão rural no Brasil. Então elas estão completamente desarticuladas. Apesar de parecer, de ter uma aparência, digamos assim, de controle a nível nacional, o neoliberalismo fragmentou as políticas de Ater a nível nacional. Ela está completamente fragmentada. Tanto é que às vezes um escritório regional não tem comunicação ou se diverge com algumas deliberações de escritórios mais centrais, de escritórios das capitais. As políticas de ação elas são autônomas e são descentralizadas. Isso é um resultado de políticas neoliberais. O governo Collor, quando abre, digamos assim, o governo Collor quando abre para as concepções neoliberais, para as políticas neoliberais no Brasil, ele vai tentar ir por esse lado mais populista, por esse lado, digamos assim, de transformar o neoliberal, a política, como é que eu vou colocar isso, cara? A desmistificação da política neoliberal como algo bom para o povo. Ele vai tentar de todas as maneiras, tem aquela velha frase dele, né, não me deixem só, e de fato é isso o que o neoliberalismo faz, é deixar realmente sozinho, é estado mínimo. Então ele, quando terminou com a Embrater e quando terminou com as políticas de Estado da extensão rural, ele achava que a autonomia dos estados, dos municípios, ia garantir uma política de assistência técnica. O que, é claro, não aconteceu, é lógico. E aí vieram as terceirizações. As terceirizações, numa tentativa desesperada de suprir o rombo neoliberal, elas tentaram terceirizar ou contratar mão de obra terceirizada, também precarizada, para fazer o papel do Estado. E aí vieram, para trabalhar no extensionismo rural, vieram das mais variadas matrizes profissionais. Tinham carteiros que foram exonerados, tinham agrônomos que não estavam em nenhuma instituição. Nossa, tinha de tudo, assim, olhando os documentos e vendo sobre a história agrária no Brasil, nós tínhamos até bicheiros do Rio de Janeiro que foram trabalhar na extensão rural. Tinha de tudo, pessoal, tinha de tudo, porque o neoliberalismo acabou abrindo as portas para a terceirização, por contratos que muitas vezes não eram cumpridos. Então, os diferentes governos estaduais implantaram suas próprias políticas para a extensão rural. Em vários estados brasileiros ocorreram mudanças institucionais, muito mais de formato do que de objetivos e metodologias. Porque quem é raiz da extensão rural, quem está acostumado com a extensão rural, quem já trabalhou com o extensionismo, sabe que cada situação é uma situação, cada lugar é um lugar, cada família produtora, seja de produção agroflorestal, seja de produção agrária mais típica, mais de salada, cada problema é uma situação, é um locus social, é uma estrutura que precisa ser analisada com muito cuidado, com muito carinho. Então, essa história de homogeneização das políticas de Ater, ela não vai mudar a metodologia do extensionista que está lá na ponta, que é a raiz, que está lá na ponta, que consegue entender e consegue trabalhar com essas comunidades. Por isso que os governos estaduais têm que valorizar esse extensionista que está lá na ponta, que é ponta de lança, que está indo sempre. E muito poucos são valorizados. Muito pouco eles têm reconhecimento do seu trabalho, muito pouco. Porque salários baixos, os deslocamentos constantes, agendas superlotadas, o desgaste emocional de lidar com as pessoas constantemente, de lidar com diferentes contingentes sociais, nada disso é levado em conta na hora de receber o seu holerite, seu salário. E aí, claro, com isso o neoliberalismo espantou muito desses funcionários bons que existiam na assistência técnica.
Nós temos aqui um ranking desse, digamos assim, do ingresso do neoliberalismo no governo Collor, atravessando os governos populares até hoje. Observem na tabela os 10 ingredientes ativos mais vendidos no Brasil. O glifosato e seus sais, eles vendem com 194 toneladas, milhões de toneladas por hectare, é o primeiro no ranking. Nós temos o acefato, óleo mineral, o cloripirifós. O cloropirifós talvez um dos mais potentes. Atrazina, mancozeb, o metomil, diuron. E aqui está faltando um também, que é o comafós, é muito utilizado na agropecuária, principalmente na pecuária, controle de carrapatos, essas coisas assim, né? Mas veja bem, pessoal, assim, o Roundup ele está no topo 1 da agroquímica fina mais vendida. Então veja que há um retorno, com essa abertura do liberalismo, há um retorno gradual do pacto colonial, da venda de commodities e da compra de agroquímica fina. Então, das atribuições que a ATER tem hoje, né, os credenciamentos é um dos vínculos mais importantes. Quem é da ATER e está me escutando sabe que o credenciamento das entidades públicas ou privadas é fundamental. Nós chamamos de matrícula, né, quando o camponês ele se matricula ou ele se credencia para receber esses profissionais. E aí ele vai qualificar, contratar e disponibilizar serviço, transferir tecnologia e inovação, monitorar e avaliar resultados e dar o selo de garantia, né? Acreditar as entidades quando a qualidade de trabalho e serviço prestado. Esse ciclo é um ciclo vicioso, que não tem abertura nenhuma para novas metodologias de abordagem do camponês. Ela basicamente parte do credenciamento dessa população e na solução de problemas. Então seria uma política de apagar incêndios. Quando, por exemplo, uma praga de gafanhotos chega numa... E agora, o que nós vamos fazer para o controle dessa praga? Quando uma praga de qualquer tipo de erva invasora ou exótica chega, como por exemplo as acácias lá no Hermenegildo, ela avança sobre as roças, o que nós podemos fazer? Tem que fazer a supressão vegetal. Então ela é pouco aberta para novas metodologias. Mas ela está embasada no diálogo, o que já é um grande avanço, diferente daquela política de ATER estatal que nós tínhamos ali na década de 70. E é no diálogo que vai se descobrir, que vai se ter acesso então aos dilemas e às angústias do camponês brasileiro na sua totalidade. Aí é daí que surgem as análises de solo, se consegue entender que muito do solo brasileiro é ácido, é laterítico, é um solo impróprio. Vai se ter uma concepção de que, por exemplo, alguns tipos de cultivos terão que ser adaptados ao bioma, por exemplo, como o abacaxi lá em Tocantinha, lá em Mirassol do Oeste, no Tocantins. Não adianta tentar plantar qualquer outro tipo de coisa, porque o abacaxi está mais adaptado àquele solo e àquele clima. Então há um desenvolvimento do conhecimento na prática, entendeu? Na praxis, no contato ali, no tete a tete com o agricultor. E isso através de reuniões, de falas, de conhecimento, que é um conhecimento de mão dupla muito interessante. Em primeiro lugar, porque o saber tradicional é o retroalimentador do conhecimento técnico-científico que a ATER produz. Então, por exemplo, na agroecologia nós temos isso muito claro. O saber tradicional nos traz algumas informações riquíssimas para o controle de algumas espécies endêmicas, de algumas espécies invasoras. E a ATER se utiliza disso através do discurso, através do diálogo, das assembleias e do contato com a população. Pensem, pessoal, que eu não estou trazendo nenhuma novidade, só que isso é muito recente. Isso não existia no Brasil até 1983. Nós temos ali no máximo 40 anos de diálogo com as comunidades do campo. Imagina, são séculos que não houveram políticas públicas voltadas para o meio rural. Então, após a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ali em 2001, inicia-se uma nova era na terra. A partir de 2013, inicia-se uma implantação de novas propostas. E aí, o começo da construção da Política Nacional de ATER. Nessa Política Nacional de ATER, há ali um discurso, um diálogo, um encontro com os agricultores das mais diferentes matrizes e diversidade cultural brasileira. E aí, nessa construção da política nacional, o pessoal se assusta um pouco. Primeiro, porque são 27 estados
e às vezes estados do tamanho de países europeus. São espaços gigantes assim. 5.359 municípios, né? Ou seja, são 96% do país estava praticamente sem a terra pública e que agora na política teria que abranger. Então precisou de mais de 15 mil extensionistas e mais de 9 mil funcionários administrativos. 2,3 milhões de beneficiários, ou seja, 53% dos agricultores no país estavam recebendo já o acesso às políticas públicas. 2 milhões de agricultores familiares não receberam, ou não recebem, ou ainda não recebem a assistência técnica. E aí, onde chegamos agora, 2020? Qual é esse de 2003 a 2020? Como que a gente pode fazer a análise da política nacional de ATER? Bom, o que fazer hoje? É a pergunta-chave, né? Por que para quem deveria existir a ATER? Assistência Técnica Rural e Extensão. Nós temos duas leis básicas que referendam esse dispositivo, que é a Lei 11.326 de 2006 e a última lei que excluiu a agroecologia do sistema de produção, que é a Lei 12.188 de 2010, a Lei de ATER. Bom, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. A resposta possível surge a partir da releitura do cenário sociopolítico, ou seja, trazer novamente o social para dentro da ATER e dos novos interesses da maioria da sociedade. Ou seria um caminho do meio, um contraponto ali entre os interesses sociopolíticos das comunidades agrárias e os interesses da maioria da sociedade brasileira, que parece que estão em disputa. E na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, nós vamos ter ali um ressurgimento do que está escrito no Memorial das Ligas Camponesas do Francisco Julião. Reforma na lei, reforma agrária na lei ou na marra, né? Essa frase interessantíssima dele. Bom, então, qual era a perspectiva da luta de Francisco Julião? O direito trabalhista para o camponês. Ou seja, que ele tenha acesso a todas as garantias sociais que o trabalhador urbano tem, aderida a isso a luta pela reforma agrária. Esse era o sonho do Francisco Julião, com a CONTAG, com os outros pensadores das ligas camponesas. Mas isso aconteceu, pessoal? Não, isso não aconteceu. Nós tivemos uma reação muito forte, um movimento reacionário muito forte do que nós chamamos, e o que as fontes estão indicando como bancada ruralista, de que viram esses projetos da Pinater, observaram o plano da política nacional e consideraram aquele primeiro projeto da política nacional de ATER como uma grande ameaça à quebra de consumo da cadeia de importação de insumos agrícolas. Ou seja, a ameaça na compra dos seus commodities, porque o pacto colonial é isso, desde 1500. Ou seja, a compra de bijuterias, de manufaturados, em troca da venda de matéria-prima. E aí houve uma ameaça, eles se sentiram ameaçados pelo rompimento da cadeia de consumo do pacto colonial, e aí esse primeiro projeto ficou por água abaixo, e o que nós temos hoje é uma recriação, então, do pacto colonial. Então todo o discurso que é conservador e muito reacionário, ele chega até a comunidade com uma solução pronta. Por exemplo, a comunidade se credencia, aquele produtor rural se credencia na Emater, na Abicar, na Ascar, em qualquer ambiente de política pública, ou seja, de uma privada pública, né, que tem como gestão uma administração basicamente privada, mas é uma instituição pública. E aí ele vai até essa comunidade e sugere, faz observações para melhorar a produtividade, não para resolver o problema que a comunidade tem, mas para torná-la uma nova consumidora de insumos estrangeiros. Então é preciso ter bem claro isso que eu estou falando, que já era um projeto que Jacob Gorender e Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda trouxe muito bem também no livro dele chamado O Oeste,
o Extremo Oeste, Sérgio Buarque de Holanda, ele fala muito bem que a oligarquia agrária tem como projeto a precarização da mão de obra camponesa, porque precisa dessa mão de obra camponesa precarizada para trabalhar no seu latifúndio. Então, quando o extensionista chega em determinada comunidade, principalmente o extensionista agroecológico, ele vai chegar oferecendo uma solução para aquele problema que é apresentado para a comunidade, ou ele vai chegar sugerindo uma melhora de produção de insumos ou uma melhora na sua produtividade ou na técnica ou no jeito que se produz. Porque isso é o que nada mais nada menos Paulo Freire falava de invasão cultural. Então nós temos que ter muito cuidado sobre, naquele livro Extensão ou Comunicação de Paulo Freire de 83, qual o conceito que ele trazia como invasão cultural. Como que o extensionista chega na comunidade? Ele chega oferecendo uma ajuda, um auxílio para solucionar um problema que foi trazido pela comunidade, isso ok, não há invasão cultural, mas ou ele chega sugerindo, indicando, oferecendo sementes, oferecendo novas técnicas, isso é invasão cultural. É preciso refletir sobre isso. E como toda aula que eu ministro, isso é sempre uma provocação. Pode ser passível, claro, com certeza, me corrijam se eu esteja errado, mas precisamos estar atentos a isso, porque toda comunidade tem seu modo tradicional de vida. E as comunidades não estão interessadas em alguém que venha vender coisas ou que venha empurrar goela abaixo uma nova tecnologia, um novo jeito de plantar. A ideia é que as comunidades busquem ou se credenciem a fim de que solucionem problemas graves, críticos, às vezes de crise agrária, e que encontrem uma ressonância nesse extensionista como um apoio, como alguém que vai escutá-lo e vai oferecer ajuda. E isso é interessante porque boa parte das comunidades rurais em que eu estive, boa parte das comunidades agrárias, podem entrar no meu canal no YouTube, vocês vão ver, eu visitei várias comunidades rurais, enfim, bati de porta em porta, conversei com muita população, Bielândia, Filadélfia, lá no Tocantins, visitei Indiavaí, Araputanga, no Mato Grosso, Guarantã do Norte, enfim, eu tive em muitos municípios que eu nem me lembro, mas tive em praticamente todos os estados brasileiros, desde Flecheiras, no Ceará, até Abunã, ali na divisa de Rondônia com Acre, e eu sempre vi a mesma situação, a reunião, sempre vivenciei a mesma situação, cara. Reunião. Vamos fazer uma reunião, chamar todos aqui da comunidade, vamos fazer uma reunião, vamos conversar, vamos se articular, vamos tentar. Cara, assim, na minha experiência, eu diria, mais uma vez, eu posso estar equivocado, mas as reuniões nunca surtiram efeito nenhum, cara. Na boa, assim, nunca surtiram efeitos que resolvessem a solução crítica agrária ecológica da comunidade. Tu sabe o que realmente funcionou, sempre funcionou? Foi o diálogo e a conversa franca com o produtor. Isso sempre funcionou. Quando o produtor chegava e desabafava, olha, eu tô com um problema na minha banana, tá murcha, não tá dando, tô com um problema aqui nas minhas macieiras, estão mirradas, tá dando ferrugem, tá dando broca, o que eu faço? Então o diálogo, quando ele se abre para a angústia para o extensionista tem a oportunidade de acolhê-lo e ali buscar juntos alternativas. Na reunião onde estão todos os vizinhos na volta, ninguém se manifesta, velho. Ninguém quer mostrar que tá perdendo pro vizinho. Ninguém quer mostrar que tá um fracasso a sua roça. Ninguém quer expor as suas angústias. Então, é só, como eu estou falando, é só uma opinião. Tá? Mas percebam que o que funciona, como Paulo Freire tinha razão, é sempre o diálogo franco entre o extensionista e o agricultor. Ou a agricultora que também se abre, olha, eu estou com um problema nesse tipo de produção, aí ele vai ter acesso, tanto é que hoje boa parte da assistência técnica que eu encontro, existem assistentes sociais que são, a grande maioria, que são mulheres que vão conversar com essas produtoras, que desabafam, olha, eu não aguento, o trabalho é muito na roça, ainda tenho que cuidar dos filhos, fazer almoço, janta, lavar roupa,
todas essas questões de gênero. Então eu vejo um avanço muito significativo na Emater hoje, inclusive a nível nacional, importantíssimo sobre a introdução das mulheres, e temos que pensar também na questão salarial das mulheres na Emater, da extensionista mulher na Emater, que ainda é um salário mais baixo que o do homem. Temos que pensar isso também, mais uma vez, é uma provocação, porque como eu estou fora da instituição, da Emater, e eu posso questionar e ver e refletir sobre a situação, eu acho que há ali um preconceito, um machismo dentro da própria instituição de não pagar igualitariamente a mulher pelos seus serviços, já que ela encara de sol a sol, visita as populações da mesma maneira. Isso precisa ser revisto. Inclusive tendo a mulher como as gerentes regionais, eu acredito, as coordenadoras regionais, isso é importante. Aqui no Rio Grande do Sul já está bem avançado esse debate, eu conheço as coordenadoras regionais, todas elas são mulheres e são mulheres negras, isso está bem avançado, mas se tu vai em São Paulo, por exemplo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, não é bem assim. Então, esse discurso, essa lógica que eu trago para vocês é sempre dois pesos da balança. Nós temos uma TER para o consumo interno e uma TER para o pacto colonial para a exportação de commodities. Reflitam sobre o que desenvolveria melhor e ecologicamente viável o Brasil. Uma TER que atende ao agronegócio, que atende à monocultura, ou uma TER pública e gratuita que atende os saberes tradicionais, que atende as comunidades tradicionais. Reflitam sobre isso. Até mesmo porque a larga escala da produção agrícola familiar no Brasil é de salada, é de alimento. E a larga escala da produção monocultora do agronegócio é para matéria-prima exportada para fazer manufaturados. Então, quando nós compramos ali uma caixinha de chocolate da Garoto, uma caixinha de chocolate Nestlé, por exemplo, aquele recheio do chocolate ali é feito basicamente de soja, de proteína da soja, para o alimento. E para a ração animal, bom, não deixa de ser ração animal um chocolate, mas mesmo assim, percebam que nós exportamos a matéria-prima, a soja, e compramos a caixinha de chocolate Nestlé com a soja processada no seu interior. Então é isso que queremos? Promover o lucro para as grandes multinacionais do alimento? E essa foi a bibliografia que eu utilizei hoje para nós refletirmos ali, né? A que eu sempre leio para usar, para fazer essa aula, eu usei a Márcia Peixoto, Extensão Rural no Brasil, né? Uma abordagem histórica da legislação. Ação e decadência da extensão rural no Brasil, do Ollinger, né? Usei, muito interessante. As circunstâncias da criação da extensão rural no Brasil. São basicamente um só e também uma contribuição a seu repensar. A extensão rural é uma obra importantíssima. A extensão rural no Brasil, a enunciação ao milagre da modernização agrícola, do Queda. Isso é interessante. E todo esse processo de modernização agrícola está dentro disso que eu havia falado, nesse discurso que vem do difusionismo, depois encontra eco no neoliberalismo, e aí agora se concretiza no retorno ao pacto colonial da venda de manufaturados, de commodities, para a compra de agroquímica fina vinda do estrangeiro. Pessoal, essa foi mais uma aula de hoje. Muito obrigado pelo carinho de terem me acompanhado até aqui e nos vemos na próxima.